galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Saber de Eletrônica. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que deixam aquele like, que faz os comentários aí abaixo no vídeo e que compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado de coração, isso ajuda muito o nosso canal a divulgar a informação que a gente passa para vocês aí, das videoaulas e dos treinamentos. Hoje eu quero agradecer vocês, são 10 mil inscritos no canal e por isso eu vou disponibilizar um conteúdo muito bacana, acho que foi um dos melhores conteúdos que eu fiz até hoje, que é um curso onde eu vou abordar resistores, diodo e transistor. Esse curso vai mostrar em detalhes como você calcula as malhas e vai também te falar quando tem os defeitos, como é que você faz para proceder na manutenção. É um conteúdo que eu fiz quando a gente tinha uma parceria com a CTA, então é um conteúdo muito especial que eu quero disponibilizar hoje para vocês no canal como forma de agradecimento pelos 10 mil inscritos. Então se te interessa esse assunto, você já sabe, vem comigo. Esse circuito formado por uma malha com 3 resistores em série estão ligados a uma fonte de 12 volts, onde na parte de cima temos a tensão positiva e no lado de baixo 0 volts. Temos R1 e R3 com valores iguais de 2.200 ohms e R2 com valor de 4.700 ohms. O objetivo aqui é descobrir a queda de tensão em cada resistor através da proporção dos valores ôhmicos e analisar o funcionamento correto ou não do circuito. Sabemos que R1 e R3 são de valores iguais e R2 vale um pouco mais que o dobro de R1 e R3. Logo, podemos afirmar que os 12 volts da fonte serão distribuídos de forma proporcional em cada resistor. Em um circuito de resistores ligados em série como este, declaramos que o menor resistor vale uma vez e os outros resistores terão valores referente a quantas vezes ele é maior que o menor resistor que vale uma vez. Neste caso, o R1 e R3 vale 1 e o R2 vale 2, pois ele é o dobro de R1. Eu sei que vocês devem estar pensando, nossa, mas ele é um pouco mais que o dobro. Sim, mas precisamos utilizar o raciocínio lógico para facilitar nossa análise. E como a diferença é muito pequena, podemos desconsiderar para analisar o correto funcionamento do circuito. Agora que já temos declarado que R1 e R3 vale 1 e R2 vale 2, vamos somar esses valores que atribuímos a cada resistor. Ou seja, 1 mais 2 mais 1 igual a 4. E como temos 12 volts no circuito, vamos dividir os 12 volts por 4, que é 3. Onde temos R1 igual a 1 vezes 3, igual a 3. R2, 2 vezes 3, igual a 6. E R3, 1 vezes 3, igual a 3. Vamos concluir agora fazendo a aferição da malha. Com a ponta do multímetro preta ligado ao terra, temos no ponto entre R1 e R2 9 volts e no ponto entre R2 e R3 3 volts. Reparem que a proporção da queda de tensão é equivalente aos valores ôhmicos dos resistores, conforme foi explicado. Para entender um circuito complexo como este, só existe um caminho: aprender muito bem o alicerce da eletrônica, que nada mais é que as malhas resistivas que vimos anteriormente, pois todo o circuito parte de raciocínio lógico muito parecido. Não precisam se assustar que iremos com calma neste curso. Agora que já conhecemos como funciona um circuito resistivo ligado em série, sabemos qual a tensão correta em cada ponto do circuito. Neste caso, temos 12 volts da fonte, que deverá ser dividida por 5. Como resultado, temos 2,4 volts. Multiplicamos por 2 para R1, que equivale a 2 vezes, e temos uma queda de 4,8 volts em R1. Então, neste primeiro ponto, teremos 7,2 volts e como R2 equivale a 1 vez, temos mais 2,4 volts de queda nele, onde teremos nesse segundo ponto 4,8 volts. Pessoal, vocês acabaram de assistir uma animação sobre análise de circuito resistivo
e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso. Então a primeira delas é o seguinte, que fique bem claro que num circuito resistivo em série como este e como este que nós vimos até agora, a tensão que nós temos na fonte, ela será dividida proporcionalmente de acordo com os resistores. Não importando se ele é de 1 ohms, 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms. O que interessa é a proporção entre eles. Se eles são de valores iguais, 10, 10 e 10, a tensão da fonte será dividida por 3, porque nós temos 3 resistores de valores iguais. Se porventura nós tivermos um resistor que vale o dobro, R1 vale 20, R2 vale 10 e R3 vale 10, nós teremos metade da tensão da fonte em R2 e R3 e metade em R1, porque R1 equivale à mesma coisa que R2 mais R3. Então, proporcionalmente falando, a tensão da fonte vai ser distribuída dessa forma proporcional. Aqui, ó, 4,5 nesse ponto de tensão. Por quê? Porque R1 vale 2 vezes mais que R2 e R3. Outro detalhe que eu gostaria de explicar para vocês é o seguinte. Pensem aqui no circuito como um ponto de 0 a 9 mesmo, e conforme vai subindo as escalas, né? As tensões aqui de baixo para cima vão aumentando e de cima para baixo vão diminuindo. Então, quando você tem essa queda de tensão, essa proporção, para fazer o cálculo, né? Vamos tirar aqui esse desenho. Para fazer o cálculo, você vai fazer da seguinte maneira. Bom, se aqui eu tenho 9, eu sei que as tensões têm que cair para chegar até a zero. E aqui eu tenho uma proporção de metade da fonte é 4,5. Então aqui eu tenho 4,5. Daqui eu tenho 4,5 até zero, aqui eu tenho mais 2 resistores de valores iguais. Como eu também tenho 4,5 daqui até aqui, qual que é a metade de 4,5? Porque eles são de valores iguais. É 2,25. Então nesse ponto aqui eu tenho 2,25. Então, se você parar para analisar, você vai ver que de 0 você vai subindo 2,25, de 2,25, 4,5 e de 4,5, 9 volts, que é até chegar na tensão da fonte. De forma proporcional, de 0 a 2,25 volts é a mesma coisa de 2,25 a 4,5. Você tem a mesma queda de tensão aqui. Os valores indicados aqui são apenas em referência. Então, em referência ao zero, aqui eu tenho 2,25, aqui eu tenho 4,5. Mas a queda aqui é igual à queda aqui. E a queda aqui é o dobro da queda de R2 e R3. Acabamos de analisar esta mesma malha, onde no primeiro ponto tinha 7,2 volts e no segundo ponto tinha 4,8 volts. Mas já podemos perceber que estas medições não estão corretas, pois estão divergentes dos valores que analisamos. E agora, como resolver esse problema? Pessoal, para quem acompanha os meus vídeos, sabe que eu já expliquei várias vezes que o resistor, os defeitos que ele pode apresentar é alterar o seu valor ôhmico para mais. Ou seja, esse resistor que está valendo 2K aqui, ele só pode passar a valer 5K, 10K, ele jamais vai virar um resistor de 1K ou de 500 ohms. Ele só altera seu valor para mais. E ele pode abrir, então ele pode perder completamente a resistência e se tornar uma chave aberta. São os dois únicos defeitos que nós podemos ter nos resistores. O que a gente viu nesse circuito? Que a tensão nesse ponto de 8 volts e a tensão nesse ponto de 6 volts estão diferentes da análise que nós fizemos anteriormente. Então nós temos um problema nessa malha. Como é que a gente faz para analisar defeito em malhas resistivas em série como este? Se a gente já sabe que o resistor só pode alterar seu valor para mais, então a gente precisa analisar as proporções aqui para entender aonde é que está o nosso problema. Então vamos analisar aqui, ó. Nesse resistor R3, quanto que a gente tem de queda? 6 volts. Se eu tenho nesse ponto 6 volts, aqui 0 e aqui 6, eu tenho uma queda de 6 volts no resistor de 2K. Nesse resistor de 1K, eu tenho 6 para 8, 2 volts de queda. Aqui eu tenho 6 volts, aqui eu tenho 2 volts. Aqui de 8 para 12, eu tenho 4 volts de queda. Então, a gente já pode perceber o seguinte. Esse resistor de 2K, que é igual a esse resistor aqui, o R1 é igual ao R3, eles estão valendo valores diferentes. Por quê? Porque esse aqui está tendo uma queda de tensão de 6 volts e esse de 4. Como o resistor só altera o valor para mais, eu já posso afirmar para vocês que esse resistor aqui, ó,
ele alterou o valor para mais. Por quê? Porque a queda de tensão está 6 volts. Quanto que ele alterou aqui? Dá até para saber para quanto ele alterou. Nesse ponto aqui eu não tenho metade da tensão. Ó, 6 volts estão aqui e 6 volts estão aqui. Aqui eu tenho 2K e aqui eu tenho 1K. Logo, esse resistor aqui, ele está valendo 3K. Você vai olhar na placa lá, ou talvez no esquema elétrico, você vai ver o valor dele, 2K. Só que ele alterou e nesse caso ele está valendo 3K. É assim que a gente faz a análise em circuitos resistivos. Agora temos uma malha com resistores ligados em série e paralelo. Para descobrir as tensões corretas nos pontos indicados, precisamos calcular o resistor equivalente da malha paralela. Após essa mudança, o método é igual a um circuito série. Para calcular o resistor equivalente, devemos primeiramente transformar os resistores da malha que estão em série em um único resistor. Caso aqui, R35 e R36. Somamos os valores ômicos e temos 200K. Agora, ficamos com uma malha paralela de 200K e R53 com 100K. Seguindo a analogia que vimos no circuito em série, vamos colocar uma vez para o menor resistor e 2 vezes para o maior, pois ele vale o dobro. Quando o circuito está em paralelo, o cálculo agora é diferente. Somamos uma vez do menor resistor com 2 vezes do maior resistor. Em seguida, vamos dividir o valor do maior resistor pela somatória das vezes, no caso, 3 vezes. Então, dividimos os 200K por 3, onde temos uma resistência equivalente de aproximadamente 67K. Agora, de maneira simplificada, temos um circuito série com um resistor de 33K. E outro resistor de 67K. Como 67K é o dobro de 33, temos uma vez para 33K e 2 vezes para 67K, totalizando 3 vezes. Temos 12 volts de tensão na fonte. Podemos concluir que para cada uma vez temos 4 volts. Desta maneira, temos 8 volts entre os resistores. Acabamos de analisar o resistor equivalente deste circuito, na malha que está em série paralela, e chegamos à conclusão que ele vale 67K. E no ponto onde temos 6 volts, deveríamos ter 8. Já podemos afirmar que temos algum problema neste circuito. Então vamos colocar os neurônios para trabalhar e resolver o problema. Nós vimos no exemplo anterior, este circuito aqui, ele tem uma malha aqui em paralelo, e essa malha foi feito o cálculo do resistor equivalente para a gente chegar na tensão correta aqui. Recapitulando o que nós vimos, a gente fez 100K mais 100K aqui que está em série, deu um resistor de 200K em paralelo com o de 100K. 200K e 100K, 200K vale 2, 100K vale 1. Então nós temos 3 vezes, né? Pegamos o valor do resistor maior, ou seja, 200K, dividimos por 3 e chegamos a um resistor equivalente aqui nessa malha de 67K. Ou seja, é praticamente agora o dobro desse resistor. Então a gente fica com um resistor de 33K e um resistor de 67K. Deveríamos ter 2 vezes aqui e 1 vez aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Então teríamos uma queda de tensão de 4 volts aqui e uma queda de tensão de 8 volts aqui. O que está acontecendo? Nós temos uma queda de tensão aqui nessa primeira malha de 6 volts e uma queda nessa malha de 6 volts. Então aqui é muito lógico. Por quê? O resistor ele só altera seu valor para mais. Ele não altera para menos. Qual malha aqui está valendo mais do que deveria? A malha de baixo ou a malha de cima? A malha de cima, porque a malha de baixo agora ela está valendo 6 volts e a malha de cima está valendo 6 volts, elas estão iguais. Se essa malha deveria ter um valor de 67K, que é a resistência equivalente, e a gente percebe pela proporção da queda de tensão que ela está com o mesmo valor que essa e o resistor só altera para mais, a gente já pode afirmar sem sombra de dúvidas que esse resistor está valendo os mesmos 67K da malha de baixo. Sem perder muito tempo, como é a malha de cima que só tem um resistor e ela está com um valor maior, a gente já pode dizer que o R34 está alterado e a sua alteração é para 67K. Vamos entender o funcionamento dos diodos,
que também servirão de base para entender os transistores. Diodos são componentes que permitem a passagem da corrente elétrica apenas em um único sentido. Reparem que o diodo se assemelha a uma seta, e é justamente na direção que aponta a seta que é permitida a passagem da corrente, e bloqueada no sentido oposto. Para permitir a passagem de corrente, os diodos que são fabricados de silício, utilizado na maioria dos equipamentos eletrônicos, precisam que a tensão no anodo seja mais positiva em relação ao catodo. Essa tensão é de aproximadamente 0,6 volts, rompendo a junção PN e permitindo a passagem da corrente elétrica. Agora que você aprendeu e estudou muito bem os resistores, ficará muito mais fácil analisar os circuitos com diodo. Aqui temos 3 circuitos. No primeiro, temos um diodo diretamente polarizado, com o catodo ligado ao terra. Logo, no ponto central, temos 0,6, que é a queda de tensão no diodo. No segundo circuito, também temos um diodo diretamente polarizado, porém ligado com o anodo no terminal de 12 volts da fonte. Como temos 0,6 volts de queda no diodo, teremos no ponto central 11,4 volts. E no último exemplo, temos um diodo reversamente polarizado, ou seja, bloqueando a passagem da corrente elétrica. Neste caso, não temos nenhuma tensão no ponto central, pois o diodo bloqueia a passagem da corrente elétrica. Apesar de parecer complexo, este circuito é bem simples. O que temos é uma malha em série com um diodo em paralelo com o resistor R35. Neste caso, o que prevalece é a queda de 0,6 volts do diodo. Então, podemos subtrair os 0,6 volts dos 15 volts da fonte e dividir o resultado por 2, pois R34 e R36 são de valores iguais. Temos 14,4 dividido por 2 é igual a 7,2 volts no primeiro ponto, que está ligado ao terra. Mais 0,6 volts do diodo, temos 7,8 volts no segundo ponto. Acabamos de analisar este mesmo circuito e podemos observar que as tensões nos pontos indicados estão completamente divergentes de nossa análise. Já podemos afirmar que este circuito tem algum defeito, pois no primeiro ponto deveria ter 7,2 volts e no segundo 7,8 volts. Agora nós vamos ver um circuito com resistores e um diodo. Nós acabamos de ver na apresentação que a queda de tensão nesse circuito deveria ser 7,8 aqui nesse ponto e 7,2 nesse outro ponto. E o que nós vemos aqui é que tem 15 volts nos pontos indicados. Então, só para fazer uma observação, o resistor, os defeitos que ele pode apresentar são 2. Ele pode alterar o seu valor para mais, então um resistor de 100 ohms ele pode ser um resistor de 200 ohms, de 1K, de 2K, ou ele pode abrir. O que é abrir? A resistência fica tão alta que não circula mais corrente por ele. É como se ele virasse aqui uma chave aberta. Esses são os 2 defeitos possíveis no resistor. O diodo, ele já pode abrir, que também não circula corrente por ele. Ele pode entrar em curto, ou seja, a tensão que eu tenho desse lado vai ficar a mesma desse lado. Ele pode ter uma fuga. O que é uma fuga? Em vez de ter uma queda aqui só de 0,6, que é a tensão da junção, essa queda de tensão diminui. Então ela passa a 0,3, 0,2. Isso é uma fuga no diodo. Enfim, ele pode ter mais defeitos do que o resistor, tá? Não é só abrir ou alterar. O que está acontecendo nesse circuito? Aqui nós não estamos tendo divisão de tensão, e quando até parece muito complicado, né? Porque tem o diodo e está com 15 volts, eu vou tirar aqui essa tensão para não atrapalhar a explicação. Está parecendo até muito complicado, mas esse defeito, na verdade, é o defeito mais fácil da gente localizar. Por quê? Porque não está tendo queda de tensão nos resistores. 15 aqui, não tem queda. 15 aqui, não tem queda aqui. Ou seja, só tem uma única explicação para esse defeito. Não circula corrente. Não circula corrente, alguma coisa está aberto. O que está aberto? Se aqui tenho 15 volts, então a tensão está chegando até aqui. Se aqui eu tenho 15 volts, a tensão está chegando até aqui. Logo, o resistor R36 ele abriu. Não divide tensão porque não está circulando a corrente
E como temos 15 volts aqui, a gente já pode afirmar que é esse resistor que abriu. Porque, digamos que fosse o resistor R34 que tivesse aberto. Esse aqui abriu. Aqui a gente já teria 0 volts. E aqui a gente teria 0 volts também. Então, no caso aqui, como a gente tem 15 e 15, quem abriu foi o R36. Ok? Reparem que este circuito, apesar dos valores de R34 e R36 serem muito maior que os resistores de 100 ohms do primeiro exemplo, o que realmente importa é a proporção, tanto que os valores da tensão no primeiro e segundo ponto são os mesmos do exemplo anterior. Vamos começar a entender o funcionamento básico do transistor. Neste circuito, estamos vendo um resistor de 100K e um diodo diretamente polarizado que está ligado ao terra. Podemos fazer uma analogia deste circuito com a polarização de base de um transistor NPN, como este da figura. A partir do momento que temos uma tensão mínima de 0,6 volts entre a base e emissor do transistor, ele irá ser polarizado, se comportando como um resistor variável que pode estar saturado, ou seja, resistência zero, ou em meia condução, como um resistor de valor que dependerá da corrente de base do transistor. Vamos entender agora a lógica do transistor PNP. Nada muito diferente do NPN. O que muda é a forma de polarização, que neste caso, precisamos que a base do transistor tenha 0,6 volts a menos que o emissor. Para que o transistor seja polarizado e a tensão do coletor fique a mesma do emissor, quando o transistor estiver saturado, e com uma tensão de meia condução, que também depende da corrente de base do transistor. Bom, pessoal, chegou a parte de nós explicarmos o transistor para vocês. Esse componente que acredito eu que muita gente ainda tenha dúvida do seu funcionamento e muito interesse em aprender. Aqui eu vou dar uma explicação do transistor bipolar, tá certo? É um transistor que tem duas junções. Então nós temos dois tipos de transistor bipolar. Um denominado NPN, que é esse caso aqui, tá? Ele tem uma seta indicando o seu emissor. Aqui no terminal do meio nós temos a base e um outro terminal chamado coletor. O NPN, ele se caracteriza porque o seu emissor tem uma seta apontando para fora, né? Isso daqui nada mais é do que um diodo, que é o que a gente acabou de ver no curso anterior. Então ele tem um diodo no terminal do emissor e eu vou explicar já a polarização, que isso aqui faz toda a diferença para polarizar o transistor. E nós temos um outro transistor chamado PNP. Então, nesse caso, o emissor ele tem uma seta indicando para a base. Esse diodo ele está com o anodo no emissor e o catodo em direção à base. Aqui nós temos a base e aqui também nós temos o coletor. Então, essa é a diferença entre o NPN e o PNP. E eu vou explicar isso agora em detalhes, como é que se polariza um e como é que se polariza o outro. Ok? Bom, estou falando em polariza. O que significa polariza? Quando eu falo polarizar o transistor, eu estou falando que eu estou acionando o transistor. Ok? Ele está sendo acionado, então ele está sendo polarizado. O que eu preciso fazer para polarizar um transistor? Primeiro, eu preciso identificar o seguinte: se isso aqui é um diodo, né, e ele está apontando o lado positivo para a base e o lado negativo para o emissor, eu preciso ter uma queda de tensão aqui, ó, de 0,6 volts, que é para romper a junção PN do transistor, ok? Ó, NPN significa que eu tenho aqui N, P, N. Então, PN, eu preciso ter uma tensão mais positiva aqui do que aqui. Quanto que é essa tensão? 0,6. Então, a partir do momento que eu tenho uma polarização aqui de 0,6 volts, eu já estou iniciando a polarização desse transistor. Só que o transistor, além da tensão, o que controla a resistência entre coletor e emissor é a corrente que eu aplico na base. Então, como que é? Peraí, vamos lá. Entre coletor e emissor, nesse caso aqui, ele sem polarização nenhuma, ele é uma chave aberta. O que é uma chave aberta? Ele é uma resistência muito alta, não tem ligação nenhuma.
A partir do momento que eu aplico uma tensão de 0,6 volts, eu faço com que apareça uma resistência aqui. E essa resistência, ela é uma resistência variável. Como que ela é variável? Ela é variável de acordo com a corrente que eu aplico na base. Se eu aplico uma corrente maior na base, eu diminuo a resistência entre coletor e emissor. E se eu coloco uma corrente menor na base, eu coloco uma resistência maior entre coletor e emissor. O transistor ele funciona dessa maneira. Preciso de uma polarização de tensão maior do que 0,6 volts entre base e emissor, maior não, né? De 0,6 volts ou mais, e de uma corrente que vai ser controlada. E outro detalhe que nós temos no transistor é o seguinte, nós temos o HFE, que é o beta do transistor, é o ganho do transistor, ok? O que significa o ganho do transistor? O ganho do transistor é quantas vezes eu coloco uma corrente na base e eu vou conseguir amplificar essa corrente entre coletor e emissor. Então, para ficar uma lógica bem fácil de se entender, digamos que eu coloque 1 ampere na base, e é lógico que isso é didático, que eu não posso colocar 1 ampere na base de um transistor, que eu queimo o transistor, ele tem limitação, mas só para entendimento, se eu coloco 1 ampere na base do transistor, e ele tem um beta de 100 vezes, significa o seguinte, que com 1 ampere eu posso fazer com que o transistor suporte até 100 amperes de corrente entre coletor e emissor. Todas essas características de corrente de base, de tensão reversa entre coletor e emissor, coletor e base, isso está na especificação do transistor, tá? Então esses dados você tem na especificação do transistor. Isso é o transistor NPN. O PNP ele funciona da mesma maneira, igualzinho, só que a polarização é entre emissor e base. Então aqui o emissor tem que estar mais positivo do que a base, em 0,6 volts. Aqui a base precisa estar mais positivo que o emissor. Aqui o emissor precisa estar mais positivo que a base. Tendo essa tensão de 0,6 volts, a mesma coisa. Eu vou ter um resistor de base ligado aqui, por exemplo, à massa, que é o 0 volts do terra. E aí essa tensão, essa resistência de base é o que vai definir a corrente entre coletor e emissor. Definindo a corrente, vai definir também a tensão que eu tenho entre coletor e emissor. Basicamente é isso a maneira como o transistor funciona. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eu dei uma limpada aqui no quadro para poder explicar para vocês agora as principais funções de como a gente utiliza o transistor, as aplicações do transistor. Então o transistor ele tem 3 aplicações. Ou ele vai trabalhar com comando, ou ele vai trabalhar com comutação, ou ele vai trabalhar com amplificador. Então primeiro eu vou explicar para vocês ele trabalhando com comando. E trabalhar com comando eu preciso apenas do seguinte: ou eu quero que o transistor esteja em corte, ou saturado. Quando eu digo que o transistor está em corte, significa que eu não quero que ele esteja ligado. Ele está desenergizado. Eu não aplico nenhuma tensão aqui na base, por exemplo, para que a minha resistência entre coletor e emissor seja a máxima possível. Ele está desligado. Quando eu quero que ele esteja saturado, é o contrário. Eu quero que ele esteja com resistência mínima, corrente máxima. Quando ele está saturado, eu quero que a tensão de coletor seja a mesma do emissor. E quando ele está em corte, eu quero que a resistência aqui seja máxima. Comando é isso. Ou ele está ligado, ou ele está desligado. Na sua máxima intensidade. Seja para resistência mínima, ou seja para resistência máxima. Vamos dar um exemplo aqui de como a gente utiliza o transistor para comando. Digamos que eu quero acionar esse relé aqui. Então esse relé, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma tensão aqui aplicada de 12 volts e digamos que ele precisa de 1 ampere para atracar aqui a chave, tá? Quando eu aplico uma tensão aqui e faço circular uma corrente, essa chave vai vir para cá. Então digamos que eu quero apertar o botão do meu interfone para abrir o portão eletrônico da minha casa. O que eu faço? Eu dou um pulso. Então, quando eu dou um pulso, eu coloco uma tensão, por exemplo, de 5 volts aqui. Eu elevo isso aqui para nível alto, 5 volts. Esse 5 volts vai passar aqui por um resistor limitador de corrente aqui na base. Aqui desse lado eu vou ter 5 volts e aqui eu vou ter 0,6. Porque eu tenho ligação do zero. Aqui eu tenho um diodo interno, aqui eu vou ter 0,6 volts.
Só que eu vou ter toda essa corrente aqui na base que vai me permitir fazer com que eu circule 1 ampere de corrente entre coletor e emissor. Nesse momento, eu quero que minha resistência seja mínima, eu quero saturar o transistor. Por quê? Porque aí eu vou elevar o meu potencial aqui do terra até esse lado da bobina, e aqui eu tenho 12 volts. Nesse momento, eu vou criar um campo magnético, e esse campo magnético vai atrair o relé. Então, o comando é isso. Ou eu quero que ele esteja saturado, ou eu quero que ele esteja em corte. Ele funciona dessa maneira. E assim, eu preciso de uma corrente muito menor na base, e aí eu consigo acionar uma carga muito mais pesada entre coletor e emissor. Ok? Agora nós vamos falar sobre ele trabalhando como comutação. O que é comutação? É eu colocar uma frequência aqui, pode ser uma frequência de onda quadrada em nível alto e nível baixo, que o transistor vai responder exatamente como eu mostrei ele trabalhando com o comando. Ou ele vai estar em corte ou ele vai estar em saturação. Ou ele vai estar em corte ou saturação. Quando eu tenho uma tensão aplicada nessa ligação aqui, por exemplo, digamos que aqui eu tenho 10 volts. Eu vou colocar um resistor. Quando eu tenho nível baixo 0 volts na base, o transistor está em corte. Aqui eu tenho 0 volts. Porém, quando eu levo aqui uma tensão de base para 5, por exemplo, eu saturo o transistor. Saturo o transistor, aqui vai para 0. Então, aqui em nível alto, aqui em nível baixo. Continuo. Foi para nível baixo, aqui vai para nível alto. Então, trabalhar em comutação, eu coloco uma frequência muito alta aqui, 100, 200, 300 kHz. Eu vou ter essa saída do transistor dessa maneira. E isso é trabalhar como comutação. Para que serve isso? As fontes chaveadas, por exemplo, elas trabalham muito dessa maneira. Qual que é a vantagem? Quando o transistor está em corte, ele tem uma tensão aqui de 10 volts sobre ele, só que não tem corrente circulante. 0 de corrente circulante vezes a tensão de 10 volts, ou poderia ser maior, eu não tenho potência dissipando sobre o transistor. Então, eu não vou perder energia de aquecimento do transistor. E quando ele está saturado, a corrente aqui vai ser muito alta. Só que a tensão é 0. Então eu também não vou ter potência sendo dissipada no transistor. Além disso, ele não precisa estar ligado o tempo todo. Ele vai estar hora ligado, hora desligado. E com essa característica aqui, aplicando isso num conjunto de fonte chaveada, onde a gente tem os indutores, os capacitores, tudo bem projetado, eu consigo transferir essa energia trabalhando dessa maneira, reduzindo drasticamente o consumo de energia, porque eu não vou estar o tempo todo com o transistor saturado, e muito menos esquentando, aquecendo os componentes. Isso tem uma eficiência muito grande. A evolução da eletrônica se deu muito graças a esse funcionamento das fontes chaveadas. E uma das funções do transistor é trabalhar com comutação. A gente trabalha muito em comutação com o transistor MOSFET das placas de notebook, por exemplo, que é acionamento por tensão. Então você aplica uma tensão no gate, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, e você consegue fazer essa comutação na saída do transistor, tá? E vai para um conjunto de fonte chaveada, que aí já é um outro curso, é uma outra coisa. Mas só para exemplificar aqui uma das aplicações do transistor. Dei uma limpada novamente aqui no quadro para a gente falar agora sobre amplificador de sinal, talvez uma das características mais bacanas aí do transistor. Então eu montei um circuitinho aqui para servir como exemplo. Aqui a gente tem um capacitor de acoplamento, tá certo? Nós temos um divisor de tensão com um resistor de 10K e 1K. Já vimos isso no curso. Dividindo 12 volts aqui por uma proporção de 11, a gente fica com 1,1 volt aqui na base do transistor. Como nós temos uma queda de tensão de 0,6 na junção do transistor, aqui a gente vai ter uma tensão de 0,5. Aqui nós temos uma ligação também de 12 volts com resistor de 1K e com resistor de 100 ohms. Como nós temos 0,5 volts em cima de 100 ohms, e 1K é 10 vezes maior do que 100 ohms, nós também temos uma queda de tensão de 5 volts sobre esse resistor aqui. Porque a gente tem meio volt de queda em 100 ohms, aqui é 10 vezes maior, 5 volts de queda em 1K. Ou seja, 12 volts aqui a gente vai ter 7 volts. Isso, nessa polarização normal, nós temos aqui uma tensão de 7 volts, aqui uma tensão de meio volt, na base 1,1 volt. O que acontece? Digamos que eu estou falando no microfone, a vibração da minha voz, ela gera pulsos
com uma pequena tensão que varia para mais e para menos. A vibração da minha voz gera nos terminais do microfone uma tensão, que é em forma de um sinal. Então, digamos que eu tenho aqui, só para exemplificar, não é claro que o sinal de áudio não é bonitinho assim, mas só para a gente entender, uma amplitude de sinal aqui, ó, que varia de 0 volts aqui, vai para 0,4 e menos 0,4. Ok? Então, aqui vai para 0,4, aqui vai para menos 0,4. E assim sucessivamente. Esse sinal ele vai ser acoplado pelo capacitor. O que vai acontecer? Quando o sinal aqui for para 0,4, vai aumentar 0,4 aqui. Então, aqui, que era 1,1, vai passar para 1,5. Passou para 1,5, a tensão aqui vai aumentar para 0,9. Vai aumentar também 0,4. 0,9. Se aqui eu tenho 0,9 de queda de tensão nesse resistor, eu vou ter 9 volts de queda de tensão nesse resistor também. Então, no ponto que eu tinha 7 volts, eu vou para 3. Por quê? 12 menos 9 são 3. Então, eu tenho aqui uma amplitude de 7 para 3. Agora, quando eu tenho menos 0,4 aqui, eu também vou cair aqui menos 0,4. Caindo menos 0,4, eu vou aqui agora para 0,7. Porque eu tenho 1,1 menos 0,4. Tenho 0,7 volts. 0,7 menos a 0,6 de junção da base, eu vou para 0,1 volt. Se aqui agora eu tenho 0,1, aqui eu vou ter 1 volt de queda. Então, eu vou sair daqui dos 3 volts e ir para o 11 volts, porque 12 menos 1, 11. Então, eu vou de 3 para 11. E assim, sucessivamente, enquanto eu tiver essa variação aqui. Então, perceba que uma pequena variação de 0,4 menos 0,4, que são 0,8 volts de tensão, eu tenho uma amplificação, uma amplitude aqui que vai de 3 a 11. Então, é esse tipo de amplificação que a gente pode fazer com o transistor. Vários tipos de ligação que a gente pode estar fazendo. Emissor comum, coletor comum, base comum, inversão de fase e tudo mais. Você pode fazer uma infinidade de coisas com o transistor. Eu queria mostrar mesmo aqui, exemplificando, né? Porque aqui poderia ser um sinal de áudio, né? Um pequeno sinal de áudio, e aqui você teria um sinal já amplificado. Mas a gente tem uma inúmera possibilidade de fazer aqui com o transistor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe abaixo aqui nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo, dessa videoaula. Se tiverem dúvidas também, pode postar aí embaixo. Sugestão de outras videoaulas. Estamos com um curso de reparo em placas de notebook em parceria com a Instrutiva. Vou deixar o link abaixo aqui na descrição. É isso aí. Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Valeu!